Tá gravando aí, Robson? No meu não apareceu o vermelhinho ainda. Apareceu? No meu apareceu, Bruno. Apareceu? Beleza. Então, boa noite a todos. Quero, primeiramente, cumprimentar todos os presentes, todos os alunos e as alunas que estão sempre apoiando aí nossos projetos de extensão, Bate-Papo Criminal. Quero fazer uma saudação especial ao meu querido amigo Bruno Tadeu Bonicore. Somos amigos de longa data já. Também quero agradecer aí o professor Robson, meu grande parceiro na batalha aqui institucional pela promoção da educação na área das ciências criminais aqui na UFRGS e na Serra Gaúcha. Eu vou fazer uma rápida apresentação do currículo do Bruno e já passo a palavra para o Robson tecer suas considerações. O Bruno, ele é assessor no STF, ele é professor da Universidade Católica de Brasília, na graduação e na especialização, e ele é professor do programa de pós-graduação em Direito do IDP, lá em nível de especialização, mestrado e doutorado. Ele é professor de diversas especializações e ele é doutor em Direito pela Universidade de Frankfurt e mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, né? Foi meu colega no mestrado, também na especialização em Ciências Penais. Tenho aí uma longa história com o Bruno. O Bruno, nós fizemos a prova da OAB conjuntos, né? O Bruno esteve aí, acho que foi em 2018 ou foi em 2019, que esteve aí dormindo no meu sofá. Eu levei o Bruno para dar umas aulinhas. Foi 18. Em 2018, né? No inverno. Conheceu alguns campos aqui da universidade, né? Então é muito bom te ter novamente aqui, ainda que virtualmente. As portas da instituição estão sempre abertas a ti, né? Muito obrigado por ter se disponibilizado aí para compartilhar um pouco do teu conhecimento com a gente, tá? Então eu passo rapidamente a palavra para o professor Robson, tecer suas considerações iniciais e daí a gente já dá seguimento. Robson, por favor. Valeu, Bruno. Da mesma forma, o carinho é recíproco e a gente vai seguindo junto aí, né, por essas trilhas aí das ciências criminais. Também quero agradecer aqui a todos os nossos alunos, né, que se fazem presentes. Eu tenho reiterado que o projeto tem sido possível pela grande adesão, né, dos nossos alunos, então fica aqui o nosso agradecimento. E também agradecer ao Bruno, que está aí generosamente participando conosco desse bate-papo criminal. Eu lembrei, Bruno, que eu fui colega da sua irmã, da Giovana, no mestrado, na turma de 2012, e eu lembro que teve uma aula que alguém perguntou assim, mas como é que é o teu sobrenome, né? Bonicore, né? A Giovana falou, sim, daí ela até explicou, Bonicore significa bom coração. Então eu fiquei com aquilo na lembrança, né? Ela é muito querida e agora eu vejo que ela está em Curitiba, se não me engano, né? Com o escritório. Sim. Então, mas enfim, mais uma vez agradecer mesmo a tua generosidade de estar conosco aqui e quem sabe em outra oportunidade tê-lo presente aqui presencialmente também para as atividades. A universidade está sempre aberta aqui para quando você quiser também encaminhar alguma atividade. O Bruno também tem anotado isso, né? Então, fica aqui esse agradecimento, tá? Então, já te passo a palavra, e eu também quero registrar que eu vou acabar no finalzinho, eu saindo um pouquinho mais cedo, que eu tenho uma aula logo na sequência, então eu vou ficar aqui até quando for possível, tá? Mas muito obrigado mesmo. Muito obrigado, professor Robson, professor Bruno, querido amigo, temos uma trajetória em comum, fomos contemporâneos no mestrado da PUC, no Rio Grande do Sul. Acompanho o trabalho do professor Bruno à distância e venho acompanhando o sucesso desse projeto específico, cabeçado pelo professor Cristiano, pelo professor Robson e pelo professor Bruno, que tem se destacado no cenário nacional no que diz respeito a fomentar o debate na área das ciências criminais. A ideia hoje é a gente falar um pouco de jurisdição constitucional penal. Eu delimitei dois casos emblemáticos que demonstram que existe um entendimento também na Corte Suprema, existe espaço no STF
para defender uma política de limite, de racionalidade da intervenção criminal e até mesmo uma perspectiva de política criminal que se coloca de forma contrária a um punitivismo que encontra guarida no clamor social e acaba, muitas vezes, por passar por cima, por negligenciar e ignorar garantias individuais que vêm sendo construídas ao longo da história a custo de muito sangue derramado, né? O professor Bruno trabalha bem isso em suas obras, essa tensão, pessoal, sempre existente entre as garantias individuais, as liberdades individuais que vêm sendo edificadas ao longo da história e, às vezes, a política criminal que acaba se deixando pelo momento, pela contingência do momento e acaba passando por cima de garantias individuais. Então, tem dois casos emblemáticos do ano passado que eu recortei. Um deles é na área da política criminal dos delitos tributários. Então, uma política criminal tributária racional, essa é a ideia que está presente nesse julgado. Eu vou enviar para vocês em seguida um artigo que foi fruto de nossas pesquisas e também do trabalho nesse voto. Foi julgado pelo plenário e essa posição ela foi considerada minoritária. E também eu recorto um outro caso ligado à política criminal de drogas. Então, são dois casos emblemáticos em que se busca critérios dogmáticos, jurídico-penais, para se colocar limite a uma política criminal, no caso do direito penal tributário, uma política criminal meramente arrecadatória, então sem encontrar fundamentos no conceito analítico de crime, na dogmática, na legitimidade material do direito penal, e no caso do direito penal de drogas, também uma política criminal que não deixe cegar-se pela luta, a luta contra as drogas, que acaba muitas vezes tendo como o inimigo o próprio usuário. A gente ouve muito falar hoje, teoricamente, do direito penal do inimigo, que tem como precursor teórico Jacobs, e se desenvolveu na Europa, elegendo como inimigo aquele possível terrorista, e no Brasil esse inimigo, muitas vezes, como o professor Bruno bem trabalha também em suas aulas, suas obras, acaba sendo o marginalizado, né? Aquele cidadão que não teve acesso às garantias positivas do artigo 6º da Constituição, por exemplo, e se encontra numa posição de fragilidade, vulnerabilidade, e muitas vezes, no caso do direito penal de drogas, sendo usuário. Então, o primeiro caso é o caso que ficou conhecido como a criminalização do ICMS, a criminalização do ICMS declarado e não recolhido. Tá? O que significa isso? Nós vamos trabalhar essa questão. No final de 2019, o plenário fixou a tese que o contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do artigo 2º, inciso 2º, da Lei 8.137. O que nós estamos falando aqui? Do tipo penal da apropriação indébita tributária. Tá? Se a gente fizer a leitura do inciso 2º do artigo 2º da 8.137 de 90, vai trazer deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Então, a gente vai procurar destrinchar aqui os elementos objetivos, subjetivos, normativos desse tipo. E aí, a situação concreta, para a gente partir da situação concreta que estava em discussão, era o caso de uma loja que vendia artigos para crianças,
eles tinham escriturado regularmente em todos os livros fiscais o valor do ICMS, ou seja, não houve o elemento da fraude. Isso vai ser aqui importante. Então, eu tenho uma empresa que escritura de forma correta, fidedigna com a verdade, todos os valores de ICMS devido, no entanto, deixa de adimplir a obrigação. Então, existe a declaração correta, no entanto, não existe o pagamento da dívida tributária. E existe o repasse do valor do ICMS no preço cobrado do comerciante. Então, o comerciante que vai lá nessa loja de bebês, de crianças, de produtos de crianças, compra um produto, na sua nota vai ter o ICMS cobrado naquele preço. E a pergunta que se colocava, a pergunta que guiou esse julgamento, seria justamente em que medida a conduta de deixar o comerciante de recolher ICMS, escriturado e declarado corretamente, que é repassado por repercussão econômica para o consumidor. Então, eu tenho uma relação aqui entre consumidor e comerciante que a gente vai ver não é de ordem vinculante tributária. Isso vai ser importante para a gente entender os elementos normativos do tipo. E, então, escriturado e declarado corretamente, passado economicamente no preço para o consumidor e não recolhido. Então, trata-se, como dito, do ICMS declarado e não recolhido. E a pergunta se isso se subsumiria ao tipo de apropriação indébita do artigo 2º, inciso 2º da Lei de Crimes Tributários. Isso trouxe uma grande comoção ano passado, porque um grande número de empresários, muitas vezes, faziam essa prática. Então, um grande número de pessoas seria atingido e passariam a ter suas condutas não apenas como objeto de um processo administrativo tributário, mas sim já como crime. E aí, uma das questões que se coloca e que se colocou justamente no voto do ministro Gilmar Mendes, do ministro Ricardo Lewandowski e também do ministro Marco Aurélio, que foram vencidos, e o tribunal acabou entendendo pela criminalização do ICMS declarado e não recolhido. O que se coloca, uma das perguntas principais que guia a linha argumentativa dessa corrente minoritária, é justamente se não estaria a criminalizar, na verdade, uma dívida, ofendendo, assim, os preceitos dos tratados internacionais, do Pacto de São José da Costa Rica. O direito penal estaria se levantando diante do não pagamento da dívida fiscal e não necessariamente diante de uma fraude. Essa é a questão central aqui. O direito penal responde à fraude, é o que se constrói nessa linha argumentativa minoritária. Ele não responde ao não pagamento da dívida, senão estaríamos diante de um sistema em que o sujeito pode acabar sofrendo um processo criminal e, ao fim e ao cabo, no cárcere, sofrendo uma pena privativa de liberdade por não pagamento de uma dívida. Então, o primeiro ponto aqui é com relação ao tipo subjetivo. A tese que foi fixada, ela fala em ânimo de apropriação, em dolo de apropriação. Essa foi a corrente majoritária. Na corrente minoritária, procura-se construir a ideia que não basta um dolo de apropriação, é preciso um elemento subjetivo específico do tipo, nesse caso, que é o ânimos de apropriação fraudulenta. É o ardil, é a tentativa e a vontade de induzir em erro o fisco. E aí estaria a presença de um elemento que tornaria legítima a resposta criminal. Ora, senão estaríamos, isso é trabalhado no artigo que eu vou enviar depois para vocês, estaríamos diante de uma nova finalidade da pena que está para além da retribuição e para além da prevenção geral especial
positiva e negativa. Se falaria em finalidades meramente arrecadatórias. Então, o direito penal seria não mais do que um instrumento simbólico justamente para coagir o indivíduo para que pague a dívida, sem a presença do elemento fraude. Ora, e nós sabemos desde das críticas oferecidas, alinhavadas diante da teoria finalista de Weltzl, de todo o movimento finalista, que nós não podemos entrar dentro da cabeça do outro, existe uma barreira epistemológica aqui, para saber qual era o liame subjetivo dele no momento do fato. Então, precisamos nos cercar de características, de indícios que envolvem as circunstâncias do delito que nos levam a chegar nessa ideia de qual seria, de fato, o liame subjetivo, a negligência, a imperícia, imprudência, a vontade, o ânimos. E aqui, nesse caso, é a própria escrituração incorreta. Então, legítimo seria a apropriação indébita tributária, seria falarmos de apropriação indébita tributária quando não há escrituração correta, não há declaração correta. Nesse caso, era isso que estava em jogo. Tinha a escrituração correta em todos os livros fiscais, ou seja, o indivíduo não estava querendo levar o fisco a erro. Ele admitia, eu devo, mas não tenho condições de pagar. Devo e não vou pagar. Sem fraude. Então, aqui a presença do elemento subjetivo especial do tipo, que é o ânimos de apropriação fraudulenta, que se demonstra pela não escrituração correta dos livros fiscais, se demonstra pela fraude, pelo ardil de levar o fisco a um erro. Então, esse seria o primeiro ponto que foi muito discutido nesse julgamento e que marca essa posição de resistência minoritária, no sentido de que o direito penal tributário ele tem que encontrar legitimidade material, de fato, e não pode incorrer apenas numa coação para pagamento da dívida que tem finalidades meramente arrecadatórias. A finalidade meramente arrecadatória, ou seja, a vontade do fisco de arrecadar, ela pode ser considerada até um fim da persecução, mas os limites dessa persecução vão estar justamente na dogmática jurídico-penal. A gente tem aqui a dogmática oferecendo limite à política criminal arrecadatória, né? A política criminal que encontra, como von List já dizia no início do século XX, final do século XIX, a dogmática como uma barreira, né? Então, a gente tem aqui justamente essa ideia de limitação que se marca na exigência, primeiramente, do elemento subjetivo específico do ânimos de apropriação fraudulenta. Uma outra questão que faz com que essa corrente não entenda que há subsunção, desse caso concreto que nós trouxemos no início da fala, há esse tipo de apropriação indébita tributária, pela interpretação dos elementos normativos descontado e cobrado. Tá? Esses elementos normativos eles não poderiam ser considerados na relação meramente econômica que se coloca entre o comerciante e o consumidor. Tá? Esses valores repassados ao consumidor não teriam características, e aí a gente entra um pouquinho só na dogmática tributária, eles não teriam característica de uma substituição tributária. O consumidor, ele não é o contribuinte para fins tributários. Então, não se poderia estar falando que o comerciante se apropriou de valores de um terceiro indevidamente. Não há essa quebra de confiança que existe, por exemplo, na apropriação indébita tributária, no 68A do Código Penal. E aí estaríamos diante de uma analogia em Malam Partem. Se a gente trouxer essa lógica da apropriação indébita previdenciária, da quebra de confiança, para essa situação da repercussão econômica. Aqui, justamente, a ideia é que essa repercussão econômica, essa relação entre consumidor e comerciante, ela não pode ser entendida para fins tributários como
se o comerciante tivesse de posse de valores de terceiro e não tivesse repassando esse valor para o fisco, né? A doutrina tributária vai dizer aqui que toda a produção desses valores na contabilidade da empresa, isso vai ser calculado e pode, ao fim, até mesmo se entender que não há que ser recolhidos ainda valores ao fisco. Então, não há uma vinculação, não trata-se de um dinheiro marcado, percebem? Que o valor pago em forma de preço pelo consumidor, ele estaria de posse do comerciante como um valor de terceiro, e aí essa ideia de quebra de confiança. Então, isso é trabalhado no voto também, essa ideia de que estaríamos diante de uma analogia em malam parte proibida no direito penal democrático, trazer essa lógica do 168A, da apropriação indébita previdenciária, aqui, nesse caso de repercussão econômica, para apropriação indébita tributária. Então, essa questão da analogia em malam parte, ela é bastante marcada também. A outra questão que foi trabalhada, a par dos elementos aqui subjetivos, como a gente viu, e normativos do tipo, é a ideia de última ratio, né? Então, novamente se questiona, deveria o direito penal se ocupar de uma dívida? Se ocupar de oferecer um papel de coação simbólico para fins arrecadatórios? Não estaria se a ultrapassar uma linha, um limite de política criminal e vilipendiar o princípio da última ratio? Então, não seria isso objeto de um direito administrativo sancionador? Isso existe, por exemplo, em Portugal, né? A ideia do direito administrativo sancionador, o Código das Contraordenações em Portugal, na Alemanha existe também, que seria uma zona cinzenta, né? Mas não se estaria ainda no núcleo duro ao ponto de responder com pena, né? Então, o direito penal deveria responder com pena apenas a fraude e os casos de substituição tributária previstos em lei, e não alcançaria, portanto, essa situação da loja de artigos de criança que passava o ICMS naturalmente no preço para seus consumidores, tinham todas a contabilidade correta, né, sem fraude, sem ardil, no entanto, não quitava a dívida fiscal. Então, a principal linha aqui que foi dada por esses votos minoritários é a ideia de que o direito penal não pode ter esse papel de meramente coação para fins arrecadatórios, não pode ofender a proibição, né, de criminalização de uma dívida, e aí, sem o ardil, pela mera repercussão econômica, estaríamos, sim, nessa situação em criminalização de uma dívida. Então, é isso que foi consignado para fins de hermenêutica do artigo 2º, inciso 2º da 8.137, no que diz respeito à relação da situação empírica, fática, ali latente, e o tipo penal em questão, a interpretação, a hermenêutica constitucional desse tipo penal. Então, esse foi um dos casos interessantes que eu recortei para vocês no âmbito do direito penal tributário. Tá? Um outro caso, que também está num artiguinho que saiu no boletim do IBCCRIM, que eu escrevi com o ministro Gilmar, e também vou enviar para vocês, é com relação à aplicação do princípio da insignificância no crime de tráfico de drogas. Tá? Então, a gente conseguiu ali uma virada na jurisprudência, vinha se entendendo no STJ e no STF, e aqui não foi apenas uma perspectiva de um voto minoritário, acabou passando essa tese pela segunda turma, tá? Uma tese diferente do que vinha se construindo. O que vinha se construindo é que, por ser o protetor de um bem jurídico difuso e por ser um delito de perigo abstrato,
não se aplicaria o princípio da insignificância no tráfico de drogas. Então, a equação que se tinha era essa: bem jurídico difuso, e aí estamos falando de saúde pública, de paz pública, de segurança pública, mais crime de perigo abstrato, né, que, diferentemente do perigo concreto, se pressupõe a ofensividade, né, da conduta no desvalor do resultado. Então, se entendia justamente que, por isso, não se aplicava. Então, crime de perigo abstrato pressupõe-se a lesividade do resultado, mas bem jurídico difuso igual a não aplicação automática do princípio da insignificância. E aí, o que se buscou trabalhar nessa linha de fundamentação desse julgado, que também, no final de 2019, virou a jurisprudência do Supremo, que ficou consolidado como entendimento da segunda turma, é que sim, é possível aplicar o princípio da insignificância em crimes de perigo abstrato, e aqui, no caso, ao delito de tráfico de drogas. A situação concreta que a gente tinha aqui era uma situação muito emblemática. Por quê? Se tratava do tráfico de 1 grama de maconha. De 1 grama de maconha. Tá? Não houve a desclassificação. Em casos como esse, a gente sabe, normalmente, há uma desclassificação do 33 para o 28, tá? Deixando de ser um caso de tráfico de drogas, mas aqui não. Se tratava de tráfico de drogas e o produto, né, o substrato material ali, seria a comercialização de 1 grama de maconha. Então, se buscou construir a ideia de que existe uma linha de cuidado de perigo, tá, com relação ao bem jurídico protegido. Qual que é a principal ideia que foi alinhavada? De que os crimes de perigo abstrato não podem ser confundidos com crime de mera conduta. O desvalor não está na conduta, o desvalor tem que estar no resultado. E aí a gente usa o princípio da ofensividade. Eu preciso de uma lesividade mínima, material, com relação ao bem jurídico protegido, para se falar num crime. Então, não pode ser presumida totalmente, mesmo nos crimes de perigo abstrato, essa possibilidade de perigo de dano. Então, não é uma presunção absoluta de perigo de dano. Esse perigo de dano tem que ser demonstrado no caso concreto, e aí a hermenêutica do magistrado, no sentido de que há uma possibilidade juridicamente, penalmente relevante de perigo de dano. E aí se construiu isso para chegar-se ao resultado que justamente 1 grama de maconha não tinha condições, a comercialização, que seja a traficância de 1 grama de maconha, não tem a capacidade de ofender o bem jurídico protegido, pela sua irrelevância. Então, se utilizou o princípio da ofensividade, que vem lá da dogmática italiana, né, juntamente com o princípio da insignificância. Vejam aqui que a gente está se movimentando no âmbito da tipicidade material. Né? Então, a conduta formalmente se subsume ao tipo do artigo 33, assim como o furto de um frango, o furto de uma garrafa, 1 litro de leite, se subsume também ao artigo 155 do Código Penal. A gente está no âmbito da legitimidade material, no âmbito da chamada tipicidade material. É aí que entra tanto os princípios da insignificância como o princípio da ofensividade. Eu vou ter, no âmbito do tipo penal material, um momento positivo e um momento negativo. O momento positivo é justamente aquele que indaga se o valor protegido, se o bem jurídico protegido integra o mínimo ético daquela comunidade. Se ele tem dignidade penal. Aí a gente está no âmbito da teoria do bem jurídico também. E aí, nesse caso, a resposta é sim. Né? O bem jurídico é legítimo? Sim. A paz social, a saúde pública, a segurança pública parecem
um bem jurídico, ainda que difuso, de algum relevo criminal. Mas aí, e aí com certeza tenho segurança que o professor Bruno vai concordar comigo, no momento negativo, eu vou perguntar, houve uma ofensividade suficiente com relação a esse valor apta a justificar a intervenção criminal? E aí não. Porque 1 grama, a ofensividade é muito pequena. Não vou ter um substrato material mínimo de lesividade ao bem jurídico, de desvalor do resultado. E aí eu vou estar diante de uma conduta atípica. E aí, utilizando um pouco esse vocabulário que vem da teoria também conhecida do professor Bruno, a teoria do professor Faria Costa, a gente escrutinou ali no artiguinho, vocês vão ver depois, uma cadeia, uma linha de cuidado de perigo ao bem jurídico tutelado diante de uma ação ou omissão relevante penalmente. Pode haver, com relação a esse substrato material de lesividade, a demonstração de um dano, e aí estamos falando de crime de dano, tá? Essa é a primeira situação. A demonstração concreta da certeza, ou seja, da certeza de perigo de dano. Então, demonstração de dano, crime de dano. Demonstração da certeza de perigo de dano, comprovado ali concretamente o perigo de dano, estamos falando de crimes de perigo concreto. Essa seria a segunda situação. E a terceira, ao invés de entender que no caso dos crimes de perigo abstrato, se presume essa ofensividade de forma absoluta, se entende que há uma presunção da norma legal, mas no caso concreto, pelo magistrado, tem que ser demonstrada a possibilidade de perigo de dano. Então eu tenho dano, perigo de dano e possibilidade juridicamente relevante de perigo de dano, que não vai existir se eu não tiver uma ofensividade, uma lesividade mínima. Então, a gente busca, por meio dessa arquitetura dogmática, justamente fundamentar a ideia de que é muito mais uma decisão político-criminal de combate, de luta às drogas a qualquer custo, do que uma impossibilidade dogmática, né? Então, se procurou sustentar que sim, é possível, e se abriu esse precedente no STF de aplicação, sim, do princípio da insignificância no âmbito, no espaço dos delitos de tráfico de drogas. Então, é justamente uma posição político-criminal de freios, de limite, né, com relação a essa luta cega contra as drogas. Isso é muito importante a gente falar, tem aspectos criminológicos, né, professor Bruno, muito ricos aqui, né, porque quando a gente percebe o usuário, ou esse sujeito fragilizado socialmente como inimigo, e relativiza as garantias individuais, a gente já não está mais no âmbito de um direito penal que tem uma lógica de Estado democrático, a gente está num direito penal que tem uma lógica de guerra bélica, de estado de exceção, né? Então colocando o outro como inimigo. Isso é muito claro. Por exemplo, é sabido que o Tribunal de Justiça de São Paulo é muito duro, né? E muitas vezes não segue o entendimento do STF, do STJ, e é muito recorrente a gente reformar as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo. E as maiores atrocidades, os maiores absurdos, justamente nessa ideia de passar por cima de garantias individuais, a gente vê que eles fundamentam na ideia de luta contra as drogas. Então, vale tudo porque eu estou na luta contra as drogas. Quando a gente entra já nessa lógica, pessoal, do vale tudo, de que o sujeito não é mais um cidadão, é um inimigo, a gente já está num terreno que não trata mais de um direito penal democrático. Então, se buscou justamente colocar limites a isso. Porque se a gente vai nessa guerra contra o inimigo, nessa lógica bélica, a gente vai
agir como, por exemplo, ocorreu na França, em que o suspeito foi executado pelas costas e houve uma comemoração e ninguém se perguntou, tudo bem, ele é suspeito de terrorismo, mas não tem processo, não tem devido processo legal, não tem... O sujeito é executado na rua e se comemora. Nas Filipinas, por exemplo, eles têm uma política de drogas que estão se executando usuários na rua, e os sujeitos defendem isso. Entende? Então, essa lógica do direito penal do inimigo, ela se dissemina, assim, pelo mundo hoje, e contra ela, diante dela, busca se colocar justamente um direito penal que tem a sua racionalidade iluminada pelos valores construídos historicamente de garantia individual também. E até mesmo nesse caso, além de fazer esse uso da ofensividade com a insignificância, essa cadeia de cuidado de perigo, também é importante ressaltar o princípio da proporcionalidade, né? E também da última ratio, né? Então, o direito penal vai se mostrar presente aqui com uma ofensividade tão mínima, é proporcional. O Tribunal de Justiça tinha colocado 8 anos para essa paciente. 8 anos. Traficância de 1 grama de maconha. Isso é proporcional? Então, a gente tem um escândalo, na verdade, com relação à proporcionalidade. Então, o que eu busquei trazer é justamente alguma esperança, né, que existe esperança, a gente tem que ser esperançoso com relação ao direito penal brasileiro, mesmo aquilo que vem sendo praticado pelos tribunais, e eu busquei trazer esses 2 casos emblemáticos, um no âmbito da política criminal do tributário, direito penal tributário, e o outro no âmbito do direito penal de drogas, né, em que se encontrou, percebam que os critérios, ao fim e ao cabo, são critérios dogmáticos, né? A gente está tendo uma relação em que a dogmática está colocando limite aos anseios punitivistas. Como? Por meio de uma interpretação correta de um elemento normativo do tipo, né? Por meio de uma interpretação correta dos elementos subjetivos especiais do tipo. Aqui, no caso do tráfico de drogas, por meio da aplicação que se mostra viável no plano dogmático do princípio da insignificância, então no âmbito da tipicidade material, ou seja, existem alternativas dogmáticas, né, que devem ser respeitadas nesse sentido. E aí, me aproximando dos 40 minutos sugeridos pelo professor Bruno, eu agradeço imensamente a atenção de vocês, né, foi um grande prazer oferecer essa pequena reflexão para vocês, e passo a palavra ao professor Robson e ao professor Bruno, e fico à disposição de vocês. Bruno, muito obrigado pelas tuas considerações, tá? Eu até aqui fui confabulando algumas situações, eu pensei, vou me atrever a perguntar primeiro. Vou me atrever a perguntar primeiro, mas, enfim, eu só queria ver contigo, na tua leitura, como é que você encara essa questão do reconhecimento do princípio da insignificância em relação a esse primeiro caso que você falou, né, dessa apropriação indébita tributária, e também em relação à questão do tráfico de drogas, porque, de algum modo, a gente trabalha dentro daquela perspectiva ali as decisões, do modo geral, para afastar o reconhecimento da insignificância, elas anotam que há uma alta reprovabilidade da conduta, o que, de repente, tornaria ali a ofensividade não tão significativa, né, como tu cita, 1 grama de maconha, sob o ponto de vista da ofensividade, é um nada, mas em contrapartida o argumento é de alta reprovabilidade da conduta, né? E eu acho que isso, às vezes, a gente encontra, né, de alguma forma, ali, nas decisões que vão, de alguma maneira, também registrar essa política criminal intervencionista, né? Uma política criminal que nem, acho que, salvo engano, aquela vez foi falado, arrecadatória, né? É nesse sentido, sabe? Não sei se foi claro aqui nessa colocação. Não, foi claro, sim. Agradeço ao questionamento, a provocação do professor Robson,
Na verdade, a gente teria dois caminhos aí, né, para criminalizar essa conduta, para subsumir aí essa situação fática ao artigo 33 da Lei de Drogas. A primeira seria essa, a gente focar somente no desvalor da conduta e não no desvalor do resultado, e aí a gente estaria aproximando a dogmática de um crime de perigo abstrato da dogmática de um crime de mera conduta, né? Essa seria uma possibilidade. A outra seria usar a lógica cumulativa, que é uma lógica que vem lá do Kohler, vem lá do direito penal ambiental, né? Que é uma lógica em que se soma a lesividade da conduta daquele indivíduo com outros possíveis indivíduos que vão cometer o delito, e aí teríamos então uma lesividade relevante, né? Isso é comum no direito penal ambiental. Essa lógica cumulativa ela foi desenvolvida justamente em crimes de poluição, né? Que ainda que ínfima a poluição dos dejetos daquela indústria isoladamente percebida, se somasse as indústrias que tem no caminho do rio, teria-se uma lesividade relevante, né? Eu entendo que essa lógica, no caso do direito penal de drogas, fica muito difícil também de ser usada essa lógica cumulativa, né? Mas seria uma outra alternativa também. É aquela lógica da teoria das janelas quebradas, né? A teoria que vai no sentido, não, mas é um grama aqui, outro ali, um outro acolá, daqui a pouco já são, entende? 10, 20 somando-se, né? Seria essa lógica cumulativa, né? Perfeito. Aqui chegou um questionamento aqui da Cláudia. Ela faz a seguinte apresentação, a seguinte colocação: o quanto o senso comum influencia na definição do que realmente é relevante para ser julgado e que não infrinja os princípios desconhecidos por este mesmo senso comum. O quanto esse senso comum influenciaria, então, de algum modo, naquilo que realmente é considerado relevante para ser objeto, quem sabe, de uma criminalização, né? Sim, sim. Parte do julgamento. Eu agradeço a pergunta, é uma pergunta metodologicamente muito difícil, na verdade. Não existe, de fato, uma resposta pronta, né? Que a pergunta que está por detrás é da onde eu vou buscar a resposta para quais são os valores que têm dignidade penal, né? Então se fala em mínimo ético, se fala num grupo humano, uma sociedade circunscrita espaço-temporalmente, né, que tem seus valores, que pode ser diferente dos valores de outra sociedade, em outro tempo ou outro local. Então, seriam os valores mais relevantes daquela comunidade. Agora, muito se tentou responder a pergunta de onde vem o critério para eu saber se o bem jurídico tem dignidade penal ou não, né? Então, já se buscou isso na filosofia, na ontologia, na filosofia social, nessa ideia que é mais próxima dessa ideia que questionaste de senso comum, que seria uma ontologia social, né? Mas seriam os valores de uma comunidade específica em um tempo, em um espaço, o mínimo ético, né? Essa é a ideia da última ratio. Mas delimitar com exatidão quais seriam esses valores ou não, não existe uma fórmula. Assim, como eu disse, os autores buscam isso de diferentes maneiras, e existe sim essa ideia que se aproxima do senso comum, que seria uma perspectiva metodológica de ontologia social, né? Então, que tem aqueles valores cristalizados historicamente ali. Eu tendo a ir um pouco por essa perspectiva histórica, né? Quais são os valores dignos de tutela penal? Seriam aqueles valores construídos historicamente pela sociedade ocidental, pelos quais que se considerou essenciais, né? Então, eu tenho dignidade, eu tenho vida, eu tenho toda essa gama desse núcleo duro, né, do direito penal. Mas eu realmente não sei a resposta da fórmula, não existe, infelizmente, essa fórmula, que seria ótimo, né? Uma fórmula
de legitimidade material, que eu pego essa régua, vou na legislação e sei se ela é legítima ou não, né? Mas, infelizmente, não existe tanta exatidão. Perfeito, perfeito. Ó, Bruno, eu fui encaminhando aqui algumas coisas, assim, Tranquilo. Obrigado, Robson. Obrigado, Bruno. Quero deixar registrado um agradecimento à Prof. Cláudia, né, que foi fundamental para esse projeto de extensão ter acontecido, né, estar acontecendo. E eu vou fazer, e também a nossa aluna e colega Cláudia, né, porque além de nossa aluna, ela também é educadora, né. E Bruno, eu quero te fazer um questionamento sobre o princípio da insignificância em si, sua construção dogmática aqui no Brasil, né. Eu vejo da literatura que eu estudo, eu vejo ainda, digamos assim, não tem uma musculatura teórica tão sedimentada, né, quanto, por exemplo, o princípio da ofensividade tem fora do Brasil, né, sobretudo na Europa, na Itália. O princípio da insignificância, em muitos manuais e livros, a gente vê uma mera reprodução dos critérios que o STF utiliza, né, para reconhecer, e há muita crítica baseada nesses critérios, né. Eu queria ver se existe algum tipo de discussão já de rever esses critérios aí no STF ou não, e qual é a tua visão, né, sobre alguns elementos, requisitos que o STF coloca que são, digamos assim, estranhos à tipicidade, né, dentro da nossa construção dogmática. Um desses casos, professor Bruno, seria, por exemplo, o caso de reincidência, né? E também maus antecedentes e também reincidência, né? E pela reincidência excluiria a aplicação do princípio da insignificância. Existe, na segunda turma, sobretudo, né? Ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, que são menos formalistas, né? Então, quando eles entendem que, de fato, ali a questão da tipicidade, daquele substrato material está mais latente, é possível se superar esse óbice formal, né, por exemplo, do critério da reincidência. Teve um caso, por exemplo, se eu não me engano, é uma peça de carne, né, o sujeito furtou uma peça de carne, e nesse caso era reincidente, mas era, sei lá, 3, 4 bifes, entendeu? Assim. E, então, realmente, do ponto de vista, né, da tipicidade material, não teria como a gente falar de uma movimentação de todo aparato, né, burocrático, criminal do Estado para criminalizar essa conduta, né? E também, só para fazer uma observação sobre a quantidade aí foi um grama que tu falou, né, da maconha. Eu conversei tempos atrás, acho que foi ano passado, retrasado, não me recordo, alguns peritos, né, e eles me disseram que esse tipo de quantidade, né, 1, 2, 3 gramas, não sequer eles conseguem constatar cientificamente, de forma válida, qual é a substância, né? Eles não poderiam dizer se é uma cocaína, ou se é um açúcar, ou se é uma maconha, ou se é um orégano, entende? Então, como é que se não há nenhuma possibilidade científica de constatação, de fato, qual é a substância, né? Que relevância que isso teria, de fato, para um direito penal, né, que respeita, né, os limites materiais de uma tutela penal orientada democraticamente, né? Sim, sim. É muito interessante isso, né? Não, a amostra é tão pequena, né, que não teria condições de comprovar, na verdade, né, empiricamente, que se trata de uma substância proibida, né? Não, muito, muito, muito bacana, muito interessante. E eu também queria te questionar, para fazer uma ligação entre os dois temas, sobre os crimes tributários e o princípio da insignificância, né? Porque a gente tem aquele entendimento, mas é um entendimento muito baseado mais na questão da execução fiscal, né, que estabelece lá um patamar. Eu não sei, agora está 20 mil, eu não me recordo, já foi 10, já foi 20, né, modificou. E eu queria refletir junto contigo, porque a gente acaba pensando
né, no patamar que o direito tributário, né, na sua área administrativa, ele considera aquele valor, né, aquele valor ele considera que não precisaria mover a máquina pública, né, e o direito penal, pensando ele numa questão de última ratio, de fragmentariedade, de intervenção mínima, etc., se a gente não poderia pensar num valor, inclusive, maior, né, porque se a gente for pensar num imposto em âmbito federal, né, e pensar toda a arrecadação do Estado em âmbito federal, o que seria, por exemplo, 50 mil dentro desse contexto? Um 50 mil não seria insignificante? É muito interessante, a gente poderia ir pelo lado, né, do que esse valor representa para o fisco, né, ou que representa para a empresa, ou para o sujeito, né. Mas, realmente, se a gente vai pensar na vastidão do fisco, né, quais seriam esses valores? Eu acho, mais uma vez, acho difícil de ter uma régua, assim, também, exata, isso vai se construindo jurisprudencialmente, mas é muito importante a gente estar atento para a tipicidade material, sabe? Para a tipicidade conglobante, por exemplo, como o Zaffaroni trabalha, o princípio da insignificância, a ofensividade, que assim a gente tem um caminho, pelo menos, de crítica, né, com relação ao próprio papel do legislador e nesse sentido, né? Bruno, eu vou ficando por aqui, vou só fazer aqui o meu agradecimento lá ao Bruno Tadeu, lá de Brasília, agradecendo mais uma vez, pela tua participação, e o Bruno vai tocando daí do apartamento dele. Obrigado, Robson. Obrigado mesmo, também aos nossos alunos, e aí daqui a pouquinho, alguns eu encontro na nossa sala aqui. Valeu! Boa aula aí para você. Obrigado, Robson. Bruno, tem mais uma pergunta aqui no chat, outra da Cláudia. Ela pergunta, né, como não existe um critério para a droga em relação à quantidade, né, na lei, fica a critério do policial fazer esse julgamento no primeiro momento? Essa é uma pergunta muito interessante, que às vezes o STF acaba sendo esse primeiro contato, né? Acaba sendo a última palavra, acaba sendo a primeira, né? A mais relevante, o policial ou o delegado. Mas eu penso que essa ponderação não deve ser feita pelo policial, né? O delegado, eventualmente, na lavratura do auto de prisão em flagrante, pode tender para o 28 ou para o 33, e aí é uma primeira decisão importante também, mas eu acho muito difícil de acontecer também da aplicação da insignificância pelo policial, acho delicado, assim, né? Acho que é uma ponderação que poderia ser feita eventualmente no auto, né, pelo delegado, e isso pode ser questionado também depois em juízo, né? Mas é uma ótima pergunta também. Do delegado já existe toda uma discussão jurídica, né, se ele poderia, né, aplicar Exato. Mas o que eu acho que é importante refletir é que, como não há um critério de quantidade objetivo na lei de drogas, né, uma decisão vai ter que ser tomada pelo policial lá na ponta, se é tráfico ou se é usuário, ou seja, se ele vai poder prender em flagrante ou não, porque o uso não admite a prisão em flagrante, né? Ele teria que fazer ali um termo circunstanciado na hora, né, intimar o indivíduo, mas não poderia levar o indivíduo preso, porque não comporta, né, o 28 pela privação de liberdade. Então, acho que essa discricionariedade, nesse momento, ela é problemática, né? E pode ser importante, né? Tu tem razão. E pode determinar os rumos do processo, né? Do processo, sim. Isso é algo que precisa ser bem explorado, né? E eu queria que se pudesse dar mais algumas indicações aí no final de literatura sobre dogmática, né, para o pessoal, porque geralmente os alunos, eles se interessam mais por temas de política criminal, de segurança pública e de execução penal, né? E a dogmática acaba, pelo menos
né, nos últimos eventos que a gente fez, acabou um pouco esquecida. Nesses 2 últimos agora a gente está retomando esse debate e a importância que ela tem, né, na redução do poder de punir do Estado, né? Acho que isso precisa ser reiterado, né? Se ela tem uma função, e pensando aqui no funcionalismo, né, a função principal deveria ser, pelo menos, reduzir o poder de punir do Estado, né, dando, assim, legitimidade para a punição, né, enfim, né? Então, se puder, literatura, nomes de autores que sejam relevantes para o pessoal, né? Tem muita gente aí fazendo TCC ou tá nos seus estudos de início de caminhada, né? Se puder dar umas dicas aí para o pessoal. Não, muito bacana, muito bem colocado também. Eu acho que tem esse papel, deve ser resgatado e é importante, né? E da dogmática com relação à política criminal, que é uma coisa colocada lá primordialmente por von List, né? E eu acho que, assim, em termos de manuais, gente, assim, eu penso que o manual com mais verticalidade, assim, qualidade também em língua portuguesa seria do professor Figueiredo Dias, tá? Um livro em português, originalmente escrito em português, e ele trabalha muito bem com os principais problemas dogmáticos, com teoria geral do crime. É excelente, assim. Roxin também tem um manual excelente, saiu esse ano, porém só em alemão por enquanto, a 5ª edição, né? Que foi atualizada pelo professor Luiz Greco, também, que é um brasileiro. E eles estão traduzindo já, mas não tem ainda essa edição traduzida. Mas tem a 4ª edição, né, traduzida em espanhol. Então, procurar o manual do Roxin traduzido em espanhol, traduzido pelo Munhoz Conde, né, que é um penalista espanhol também excelente, e fica já a dica do Munhoz Conde aqui também, Silva Sanches, né, no âmbito da dogmática penal espanhola, a gente tem muita coisa escrita em espanhol, de muita qualidade, né, do Roxin, do Jacobs, traduzido, Jacobs também, um nome importante. Tem muita coisa na Revista Brasileira de Ciências Criminais, né? Normalmente a primeira parte da Revista Brasileira de Ciências Criminais é uma parte que trata de dogmática, né? É uma revista muito importante. Também a Revista de Estudos Criminais, da PUC do Rio Grande do Sul, é um periódico interessante também para trabalhar dogmática. Mas, assim, um ótimo norte, assim, são os manuais do Figueiredo Dias, em português, original em português, e o do Roxin, traduzido do alemão para o espanhol. Assim, tem muita coisa ali e são escritos riquíssimos mesmo. Assim. Obrigado, Bruno. E aí a dica para o pessoal, quem está estudando culpabilidade ou fazendo no TCC, pesquisem aí os artigos do Bruno, ele tem várias publicações, é uma referência aí obrigatória. Tá? Então, Bruno, muitíssimo obrigado. Tá? Vamos acabar encerrando por aqui, porque o pessoal tem aula daqui 10 minutinhos. E te agradeço de coração, né? As portas da nossa instituição estão sempre abertas, quando quiser propor qualquer tipo de projeto, né? Só me mandar aí um áudio, uma mensagem, que a gente está sempre à disposição. Muito obrigado de coração, um abraço, espero que tu esteja bem e continue bem. Muito obrigado, professor Bruno. Para mim foi uma grande alegria, pode contar comigo sempre. Estamos juntos aí e admiro muito o seu trabalho, não só esse projeto que é excelente, mas de uma forma geral, a sua produção bibliográfica, o seu caminho, enfim, sempre admirei muito e admiro muito o trabalho do professor Bruno. A admiração é mútua. Um abraço, meu querido. Grande abraço a todos, muito obrigado.